Vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler verso 13 ao 17. Meus irmãos, o tema de hoje, ele é aquele tema que, se não fosse uma pregação expositiva, se eu não estivesse pregando o livro de Pedro, versículo a versículo, provavelmente eu não pregaria. Por quê? Porque quando a gente está pregando, o que é que o pregador gosta? Ele gosta de pregar o que ele acha legal, ele vai para aqueles temas onde ele sabe que ele ama aquilo e tal, ele está empolgado. Só que a pregação expositiva, ela nos livra de uma coisa. Primeiro, ela não deixa o pregador pular texto difícil, porque se ele está pregando verso por verso, ele tem que passar por aquilo. E ele acaba pregando certos temas que, se fosse depender dele, ele nunca pregaria. E esse é um dos temas. Não é a minha paixão falar sobre política, e talvez você esteja assim, meu Deus, o pastor vai falar sobre política no púlpito. Tá, antes que você se escandalize, escute a minha pregação. Mas o meu ponto é, falar disso é necessário. E a Bíblia fala sim dessa questão. O que nós devemos agora é abrir a palavra de Deus e perguntar para nós mesmos: o que a Bíblia fala sobre a relação do cristão com a política, com o governo do seu país, e ainda mais com esse clima todo que a gente está vivendo aí, né, irmão? Então vamos ler aqui, a partir do verso 13. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam ao Deus e honrem o Rei. Vamos a Deus em oração. Deus, temos aqui diante de nós a Tua palavra. Ela é o nosso alimento de todos os dias. Ela é aquilo que alimenta o dono da casa, o homem, para direcionar a sua família. Alimenta a mulher, a dona de casa, a esposa, para estar ali cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, cuidando, Senhor, da sua casa, protegendo a sua casa. Senhor, é aquilo que alimenta o jovem, é aquilo que alimenta, Senhor, o solteiro, aquele que é casado. A Tua palavra, ela toca em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E nós não temos, Senhor, a intenção de afastar a Tua palavra dessa área que é a política. Nós queremos entender o que o Senhor diz para nós. Nós queremos estar com o nosso coração aberto para receber do que a Tua palavra diz para nós sobre isso. E nós colocamos aqui em nosso coração, bem-vindo, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Eu gostaria de começar com duas verdades. Duas verdades que vão fundamentar aquilo que eu vou falar essa noite. A primeira verdade é, quando nós estamos empenhados em proclamar as glórias de Cristo, nós devemos ter uma coisa em mente. Glorificar a Deus, inevitavelmente, vai envolver algo visível. O que significa isso? Eu não posso dizer que eu glorifico a Deus e, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que maltrata a minha esposa. Se no visível fica claro que aquilo é um pecado, não adianta eu abrir a minha boca para dizer que eu glorifico a Deus. Então a primeira verdade é muito simples. Glorificar a Deus envolve inevitavelmente algo visível. Quando você diz, eu glorifico a Deus, Tiago, não Pedro, mas Tiago talvez perguntaria para você, pois mostre isso. Como você tem glorificado a Deus? Segunda verdade,
nós temos uma missão que é glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós não temos de forma nenhuma, como foi pregado no domingo passado, o privilégio de excluir Deus de algum dos compartimentos da nossa vida. Eu não posso dizer, não, Deus ele não toca no meu cartão de crédito. Afinal, qual é o pecado? Comprar uma roupinha ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, e ir comprando. Não, ele não toca aí. Não, Deus não toca no modo como eu falo. Eu nasci assim, vou morrer assim e não tem quem me mude. Nós não temos esse privilégio. Como cristãos, nós temos que ter uma consciência profunda nas nossas vidas. Deus, ele está empenhado em destruir as fortalezas que impedem da sua palavra entrar em áreas do nosso coração e ali fazer em nós uma mudança radical. Um desses assuntos é a política, é como nós pensamos sobre o governo. Há muito tempo, e se você é cristão há um bom tempo, você sabe que teve um momento em que a política era vista, governo, qualquer coisa do tipo, era vista como sendo uma coisa arreligiosa, ou seja, isso não se mistura com religião. Pastor não tem que subir no púlpito para falar algo sobre isso, para direcionar o seu povo sobre isso. Ele não pode fazer isso porque política é uma coisa e religião é outra. Há muito tempo isso vem sendo pregado. Por outro lado, nós temos um extremo. É óbvio. São pessoas que sobem no púlpito ou emprestam o seu púlpito para fazer como um palanque ali, e ali fazer propagandas políticas. Isso aí é o final de todo tipo de coisa errada que se pode fazer em cima de um púlpito dentro de uma igreja. Porém, nós não podemos, por conta que alguém fez um extremo de fazer do seu púlpito um palanque, e um outro extremo que seria, não queremos saber nada do que a Bíblia diz sobre política, o pastor não deve tocar nesse assunto na igreja, ele não deve falar isso. Nós devemos buscar um equilíbrio aqui. Nosso equilíbrio qual é? É dizer para nós, bem, pastor, a Bíblia fala sobre esse assunto? Qual seria a minha resposta para você? Sim. Ok, o que é que ela me fala sobre esse assunto? Porque eu quero que esses princípios da palavra de Deus, eles norteiem a maneira que eu vou votar esse ano. É esse ano, irmão? Você vê como eu estou por dentro da questão. Vou votar esse ano. Em quem eu vou votar esse ano. E aí talvez na sua cabeça já comece a burburar um bocado de coisa. Mas pastor, é todo mundo corrupto, é todo mundo não sei o quê, eu vou votar não sei o quê. Eu não quero que você pense nisso durante esse tempo. Eu quero que você pense em princípios fundamentais antes de tudo. O que é que a Bíblia me aponta como direção e daí depois você pensa nessa questão. Portanto, nós vamos dizer o seguinte. Sim, a Bíblia tem algo para falar nisso. E essa passagem de 1 de Pedro, versículo 13 ao 17 do capítulo 2, ela é uma passagem chave nesse assunto. Qual é a outra? Romanos capítulo 13. Nós vamos olhar aqui rapidamente. Então você tem duas passagens do Novo Testamento que vão falar isso de uma maneira muito clara. Romanos capítulo 13 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13 a 17. Antes da gente entrar basicamente no texto, deixa eu lhe mostrar aqui para que você entenda mais uma vez o contexto da carta de 1 de Pedro. Pedro está escrevendo para mostrar para aquele povo que a graça de Deus é verdadeira. Aí você me pergunta, por que é que um pastor tem que provar para pessoas crentes que a graça de Deus é verdadeira? É porque aí Pedro não está falando da graça salvífica. Aí está falando de como Deus tem santificado o seu povo dentro da história deles. Em outras palavras, talvez eles olhavam para aquele sofrimento e diziam assim, Senhor, nós estamos sofrendo. Onde é que está o Senhor? Pedro vai dizer, isso é a graça de Deus. Graça de Deus? De onde é que a graça de Deus envolve sofrimento? Pedro vai dizer, envolve sim. É a graça que provavelmente a gente não daria bem-vindo para ela. É aquela graça que talvez não entre nem pela porta da frente. É a graça que vem pela porta de trás, chamada sofrimento. E você não tem o direito de não abrir ela. Ela vai entrar e vai chegar algum dia. E Pedro vai dizer, ei, ainda assim é a graça de Deus. Por isso que ele diz aqui no capítulo 5. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça
de Deus. Só um parênteses aqui. Alguém pode perguntar, como é que um cara que pescava pode escrever uma epístola tão elaborada como essa? Alguém pode perguntar. Bem, eu acredito que Pedro, ele manjava, sim, de línguas. Por quê? Porque ele trabalhava num lugar de pesca e era justamente um lugar de passagem daqueles que estavam viajando. Então, inevitavelmente, ele ia ter contato com outros idiomas e com outros dialetos. Então, ele pode ter aprendido. Se você não quer acreditar nisso, Silvano provavelmente ajudou ele nesse processo de escrita. Seria o amanuense, aquele que estava escrevendo junto. Mas, de qualquer forma, o ponto é que ele está encorajando os irmãos, dizendo que esta é a graça de Deus. Essa é a graça verdadeira. Pedro, então, ele vem falando desde o capítulo 1 esses assuntos. Primeiro nós vimos ele colocando já de cara que os crentes, eles vivem agora no momento de viva e esperança. Meus irmãos, pense na sua vida o que Deus já fez com você e por você. Já regenerou seu coração? Ele te colocou dentro de uma família? Ele te deu pessoas do teu lado para te ajudar e te edificar? Ele fez com que o teu coração tivesse agora um brilho por aquilo que importa, coisas muito além do que os seus olhos podem ver? Pedro vai chamar isso de viva esperança. É aquela esperança que não é que eu vejo ela de longe. Ela é viva porque ela já tem atuado no meu coração. Nós vimos isso na minha primeira pregação nessa carta. A segunda coisa que Pedro vai falar é que o cristão, quando ele entra dentro de um novo reino, agora os seus valores e a posição desses valores na sua vida, eles vão inevitavelmente mudar. Ou seja, algumas coisas vão ter novas prioridades na minha vida. Aquilo que estava em primeiro lugar, que não era Deus, vai ter que sair e Deus vai ter que entrar no primeiro lugar. Aquilo que está tomando e sendo... se dinheiro é algo que eu valorizo mais na minha vida do que Deus, quando eu entro no reino, esses valores eles precisam mudar. A terceira coisa que Pedro vai nos falar é que existem certos inimigos que podem impedir essa nossa missão. E aí nós vimos quais são esses vários inimigos. Nós vimos também que eles podem causar duas coisas conosco. Quais são? A primeira, pode destruir comunidades inteiras. Qual é um desses inimigos? Você lembra? Fala mal do irmão. Pode destruir comunidades inteiras. Mas qual é o segundo problema desses nossos inimigos que nós vimos nessa pregação? Eles matam a nossa fome por Deus. Então, às vezes, nós dizemos, por que eu estou frio espiritualmente? Ah, é porque a igreja é assim? Ah, porque isso é assado? Ou porque... não... Talvez você esqueceu que você está em uma luta e os teus piores e maiores inimigos moram dentro de ti. E você esqueceu de tratá-los como inimigos reais. E agora está vivendo com eles como se eles fizessem parte da tua família. Pedro vai dizer, não, você tem que lutar contra esses inimigos. A nossa quarta pregação foi a nossa identidade. Pedro vai dizer, como é que eu posso lutar contra esses inimigos? É quando eu assumo realmente quem eu sou. Sacerdócio santo. Nação santa, um povo escolhido de Deus. Quando eu assumo quem eu sou, então eu estou na posição de lutar contra os meus inimigos que moram no meu coração. Essa é a quarta coisa que Pedro falou. A quinta, e foi o último sermão, ele fala que nós temos três relações com esse mundo. A primeira é a relação de peregrinos, a segunda é a relação de soldados, e por último, a relação de representantes de Deus. Por que eu estou de volta para o lar? Porque enquanto eu ando para o meu lar, eu sou um peregrino. Mas enquanto eu ando, eu também sou um soldado, eu luto contra certas coisas. Mas eu não só luto contra certos inimigos dentro do meu coração. Eu também sou chamado a representar o reino de Deus na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Quando eu estou a caminho do meu lar, eu não sou uma pessoa passiva. Quando eu estou a caminho do lar, eu sou o embaixador do reino. Eu represento Deus na minha vida. Pedro, então, agora vai chamar esses irmãos de várias formas a assumir essa identidade agora em áreas específicas da sua vida. Ou seja, ele chama eles para a batalha, como nós vimos. Ele chama eles a ser um povo santo, assim como Israel foi no deserto, assim nós devemos ser durante esse período, o povo santo. Ele nos chama a viver essa nova Páscoa em Jesus Cristo. Ele nos chama a viver essa nova aliança.
Ele nos chama a viver como o novo templo de Deus. Ele nos chama a viver como um reino de sacerdote. Veja, ele está dizendo, olha, adquira a sua identidade, fixe a sua identidade, e agora você vai ter que viver ela em várias áreas da sua vida. E aí nós vamos colocar agora uma tensão que nós vivemos. Nós fazemos parte de um novo reino, mas nós ainda não vemos ele em sua plenitude. Nós já somos do reino, mas ainda nós estamos esperando a plenitude do reino de Deus. Pedro, então, ele começa a falar agora do governo. E como os cristãos vão ter que lidar com isso. Depois ele vai falar com a família. Olhe na sua Bíblia aí, no verso 18. Ele vai falar dos servos, sujeitem a seus senhores. Logo depois, no capítulo 3, no verso 1, ele vai falar dos deveres conjugais. Mulheres, sujeitem cada um a seu marido, a fim de que ele não obedeça, a fim de que ele não... se ele não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras. Então o que é que Pedro vai falar aqui nessa área? Para você entender o que está acontecendo aqui. Nós somos um povo de uma nova identidade, mas isso agora vai ter que ser aplicado em várias áreas da nossa vida. E uma das coisas que você vai precisar aplicar na sua vida hoje é a seguinte: nenhuma pressão externa muda a nossa missão, seja no nosso emprego, seja na nossa família, seja nos nossos negócios. Nenhuma pressão externa. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses irmãos estavam vivendo sob pressão. Lembra que eles fazem parte de uma comunidade de cristãos que agora estavam sendo colocados de lado em sua sociedade. Pastor, em 1 de Pedro, eles já estavam sendo perseguidos fisicamente? Eu entendo que não. Eu entendo que o que Pedro está anunciando a eles aqui, historicamente pensando, é que eles agora iniciaram uma escala de sofrimento que vai culminar nesse sofrimento físico, mas ainda não chegou o sofrimento físico. E que tipo de sofrimento eles estavam passando, já que ainda não chegou o sofrimento físico? Bem, eu li uma monografia, ela é bem extensa, deve ter umas 600, 700 páginas, sobre o contexto histórico de 1 de Pedro. Uma das coisas que eu achei interessante quando eu li, lá pela página 322, é quando ele diz o seguinte: existiam certos clubes no centro de Jerusalém, aonde só quem participava desses clubes eram pessoas socialmente aceitas. Na hora que uma pessoa vinha e ela era um cristão, ela não podia sentar na praça para conversar com essas pessoas, porque os cristãos passaram a serem colocados agora de lado. Eles não podiam participar, por exemplo, desses certos grupos. Emprego para um cristão era bem mais complicado. Veja, não é que ele não podia ter emprego, mas se ele dissesse, eu sou um cristão, aquilo para eles ia pesar mais ainda. Esse é o tipo de sofrimento que Pedro está tratando aqui com os irmãos dessa carta. E em toda essa carta, a atmosfera que fica é isso: nenhuma pressão externa ou perseguição intensa deve mudar a nossa missão. Pense nisso, irmão. Coloque isso no seu coração. Talvez você diga, pastor, no meu emprego, uma pessoa pediu para me mentir. E aí, se eu não mentir, eu vou perder o meu emprego. Vendo como isso aplica? Nenhuma pressão externa ou perseguição interna deve mudar a minha missão de glorificar a Cristo. E quando eu não entendo isso, eu vivo uma dicotomia. Diga aí que eu não estou. Você vai lá e diz assim, olha, ele não está, você olhando para a pessoa. Isso é o básico, esse exemplo que todo pregador dá, né? Acho que é porque não vem outra coisa na hora, mas a ideia é sempre essa. E aí você mente. Isso está certo ou está errado? Pastor, depende. Pressão é meu emprego. O que Pedro vai me ensinar é, mais uma vez, nenhuma pressão externa ou perseguição intensa muda o dever da minha missão. O tempo não muda a missão do povo de Deus. As circunstâncias não mudam a missão do povo de Deus. Eles possuem uma missão e essa missão não pode mudar. Agora, eu não quero que você entenda o que Pedro vai falar aqui como algo simplesmente externo. O governo.
Existe uma questão do coração aqui que você precisa ver. Olhe na sua Bíblia, verso 13. Vai falar algo interessante. Ele vai dizer: sujeitem-se a toda autoridade. Ok. Verso 18 agora. Escravos, sujeitem-se a seus senhores. Versículo 1 do capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido. Ele está falando 3 coisas aqui diferentes, mas tem uma palavra que repete. Qual é a palavra? Sujeitar. Se submeter. Por quê? Porque Pedro vai tratar aqui um problema do nosso coração. É um problema de submissão ao que Deus ordenou. Todos nós temos problemas de submissão da ordem que Deus criou. Quando Deus cria uma ordem, a primeira coisa, a primeira reação pecaminosa foi a reação de quem? De Eva. O que Eva quis fazer ali? Bem, isso é cenas para o capítulo 3, mas eu entendo que Eva, ela peca porque naquele momento ela começa a mudar a ordem do que Deus colocou. Ela toma uma decisão e o seu marido vai junto com essa decisão. É por isso que Paulo vai falar em 1 Timóteo que Eva foi enganada. Adão não foi enganado, ele vai dizer. Adão fez consciente. Mas o ponto de Pedro é, houve uma inversão de valores. Não só também com relação à questão do nosso emprego. Pessoas que não conseguem se submeter aos seus patrões, pessoas que não conseguem se submeter a pessoas que lhe dão o seu sustento, que têm raiva dos seus patrões. Isso, antes de tudo, meu irmão, quero que você observe, é um problema de coração. E Pedro vai dizer, ei, existe uma coisa que nós precisamos tratar aqui. Submissão é algo que envolve a nova identidade do povo de Deus. Ok, por que eu estou falando toda essa introdução? Porque eu preciso que você entenda e tenha um coração correto para você entender o que Pedro vai nos dizer. Então, antes de entrar ainda, mais uma segunda coisa e a última. Eu quero que você entenda o clima político que esse povo estava vivendo. Os judeus aqui, eles estavam sob exílio. Exílio de quem? Os romanos. E provavelmente os romanos, provavelmente não, tenho certeza, os romanos eram bem melhor do que os babilônicos. Afinal, os romanos deixavam o povo judeu adorar e fazer as suas coisas ali. É claro que no primeiro momento os romanos eram hostis ao povo judeu, mas depois isso foi acalmando. Mas uma coisa que não era, que não mudou, era que a política era altamente ligada à religião. Para nós aqui, isso é uma coisa que a gente quer afastar. Mas era impossível para alguém do primeiro século afastar política de religião. Por quê? Porque eles adoravam quem? César. Então a política naquele tempo, ela juntava-se à religião de tal forma que era difícil distinguir essas coisas. É por isso que alguns eruditos têm escrito que uma das propostas do apóstolo Paulo era confrontar o império. Como confrontar o império? Proclamando a Cristo como o Senhor. E quando Paulo proclama Cristo como o Senhor, ele está dizendo que quem não é o Senhor? César. E isso confrontava, de certa forma, o império. Mas Jesus, ele de nenhuma forma quis tomar o legado de César. Jesus, ele não veio colocar um reino político. O que é que Jesus fala em relação a César? Jesus, devemos pagar imposto ou não? O que é que Jesus diz? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ok, mas o que é que Jesus faz antes disso? Ele pega o quê? Uma moeda. E ele pergunta algo, ele diz assim, quem está aqui nessa moeda, escrito nessa moeda? Eles vão dizer o quê? César. Então dê a ele o que é dele. Eu entendo que Jesus está querendo que a gente entenda uma outra coisa aí. César, como criatura de Deus, ele é a imagem de Deus. Então ele pertence a Deus. Assim como a moeda que tem a imagem de César pertence a César,
Mas César não está fora da soberania de Deus, porque César é criatura e também ele tem a imagem de Deus. Em outras palavras, Jesus diz, não, realmente César, esse aqui é os tributos para ele, e aqui o que eu estou falando é um outro reino. Mas mesmo que essas duas esferas estejam separadas, elas não fogem da soberania de Deus. Jesus, então, ele não separa completamente as coisas. Jesus vai colocar entre linhas que assim como a moeda tinha a imagem de César, então ela pertencia a César, César tinha a imagem de Deus, porque ele era criatura de Deus, então ele pertencia a Deus. Então ainda assim ele deveria estar debaixo de algum tipo de soberania, ainda que ele não quisesse se submeter. Nós podemos perguntar, pastor, mas hoje está bem diferente. Ninguém é obrigado a adorar César. Ninguém é obrigado a adorar os imperadores. Ninguém é obrigado, mas é o que nós vemos. Porque nós vivemos num tempo onde nós temos duas visões basicamente políticas. Uma primeira visão é a visão do ungido. Essa visão ela é perigosa. Por quê? Porque alguém coloca uma figura política como se fosse o salvador da pátria. Ou alguém coloca a política como se fosse a resolução de todos os problemas da humanidade. Ou seja, por que a visão do ungido? Porque as pessoas, em vez de ter uma visão equilibrada sobre política, eles olham para o política como se fosse o novo Messias que viria para salvar o Brasil de todos os seus problemas. Como se a política pudesse fazer o que só o evangelho pode fazer. O problema é que nós podemos estar nessas duas visões, olhando e colocando a política no lugar que só pertence ao reino de Deus. Então o que é que eles prometem? Vamos acabar com todas as guerras. Vamos acabar com erradicar a pobreza. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E quando a gente coloca na caneta o que foi feito ou não, o que nós temos? Porque o grande perigo é colocar a política no status que pertence ao reino de Deus. Quando a gente coloca a política nesse lugar, a gente começa a ver certas figuras, não como políticos em si, mas como ungidos que vão salvar a humanidade. E aí o que acontece? Maior briga, pessoas desrespeitando as outras, às vezes dentro da igreja, pessoas defendendo alguém como se fosse um ungido salvador de tudo e acaba colocando em primário na comunhão aquilo que deveria ser secundário. Isso, talvez você pense, o pastor está falando de dicotomia direita e esquerda. Não, eu entendo que isso é altamente reducionista. O que eu estou falando é, seja o que for, nunca olhe para o político como alguém que vai resolver problemas que só o reino de Deus pode fazer. Por isso que tem essa outra visão. Essa outra visão é o que eu chamo de visão realista. Ela vai dizer o seguinte, ei, o problema do mal não pode ser resolvido por político nenhum, porque isso é um problema do coração. A política, o governo, não tem de forma nenhuma autoridade ou poder para fazer tal coisa. Agora, certo, se a política não está aí para destruir o mal todo, a pobreza, tudo, para que ela serve? Opa, é isso que nós devemos olhar aqui e perguntar para a Bíblia. Qual é então a função do governo? Porque quando a gente não entende qual é a função do governo, a gente fica colocando funções ao governo que não pertencem a eles. Um desses casos é quando a gente acha, e aí essa questão da doutrinação nas escolas. Eles acham que os nossos filhos pertencem a eles, que ser doutrinado dentro das categorias deles. A gente sabe que durante a Segunda Guerra, em alguns lugares, a proposta de muitos, principalmente ali pela Alemanha, Rússia, era colocar os filhos de todo mundo da comunidade dentro de grandes balcãs, de tal forma que nenhum filho pertencesse a nenhum pai, todo mundo fosse pai de todo mundo e irmão de todo mundo, querendo destruir justamente a família.
Isso tudo parte quando a gente olha para a política como aquilo que pode resolver todos os problemas, e não com a visão realista que diz, ei, o problema do homem é o coração do homem, e nós devemos olhar para o passado e aprender como nós devemos tratar essas coisas. Não com o discurso de acabar com tudo, mas com o discurso de dizer como nós podemos restringir ao máximo essas coisas. Agora, onde nós estamos? Deixa eu lhe dizer aqui, coração, sendo seu pastor, nós estamos numa crise no meio evangélico. Pessoas estão defendendo os seus ungidos e esquece que só existe um Senhor. Isso tem dividido a igreja. Isso tem colocado compartimentos na igreja. Eu desisto de seguir internet. Facebook é uma coisa que eu estou deixando cada vez mais assim para lá. No seminário eu dou aula e inevitavelmente a gente entra nesses assuntos. No mestrado nós tivemos discussões sobre certos assuntos em relação a isso, e o que nós pensamos é uma crise. Parece que falta base bíblica para perguntarmos qual é a função bíblica, o que a Bíblia me diz sobre qual é a função dele. Parece que nós estamos colocando força demais naquilo que não pertence a eles. Ok, acabado toda essa introdução. Volte seus olhos então no versículo 13. Ele diz, sujeitem-se a toda autoridade humana. Primeira coisa que você deve pensar aqui é, governo é algo estabelecido por Deus. O mundo, como Deus criou, e ainda que alguém pense que o governo ele serve para a restrição do pecado, ainda assim, o que a Bíblia me diz é que ele foi colocado lá por Deus. Movimentos de anarquia são movimentos antibíblicos nesse sentido. Por quê? Porque a Bíblia diz, olha, sujeitem-se a toda autoridade humana. Romanos capítulo 13, como nós vamos ver, diz que elas foram ali colocadas por Deus. Aí a gente diz, o que vem logo na nossa mente é, mas se o governo for ruim, e se o governo tal, todas essas coisas, será que foi Deus que colocou tal partido ali? Opa, não pense assim. A Bíblia não está falando dessa relação do partido, não. Está dizendo que essa estrutura de governo, ela foi estabelecida, antes de tudo, por Deus. E Deus fez essa estrutura de governo estabelecida por Deus e deu funções a isso. Na medida que o governo que está ali exercendo autoridade, ele vai contra aquilo que Deus estabeleceu como a sua função, então ele é um governo impróprio ali, ou é um governo errado ali. Nesse sentido. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção aqui é, sujeitem-se, em outras palavras, submeta-se, não adore. Submeta-se é diferente de você começar a adorar certas coisas. Começar a colocar na sua cabeça que você é isso e você vai defender até a morte, como se você tivesse livre para adorar outro. Ah, pastor, mas eu não adoro não. Vamos lá. Vamos sondar o nosso coração. E até que ponto a idolatria política não tem nos cegados, colocado uma capa assim para a gente ver a real situação do nosso país. Então o primeiro ponto é, submeta-se. Nossa esperança não está em governo nenhum. Nossa esperança como cristãos mora no evento do Cristo ressuscitado, que reina soberano sobre todas as coisas. Então o primeiro ponto é, submeta-se, não adore. Agora ele dá um motivo. O motivo é por causa do Senhor. Qual é o ponto aí de Pedro? Foi Deus que estabeleceu essa estrutura de governo. Então, se submeta-se por causa do Senhor. Agora, olha que interessante. Deus estabeleceu essa autoridade aqui humana de governo, mas a motivação que Pedro nos dá é por causa de quem? Ele não fala Jesus ou Cristo. Ele faz de questão de falar o quê?
Senhor, porque existe um outro supremo acima dele. Quem é? E aí vai nos chamar justamente a um princípio de toda a Bíblia. Ok, se Deus estabeleceu o governo para exercer certas funções, e quando esse governo, por exemplo, ele obriga certas pessoas a adorar imagens ou a fazer práticas que vão contra a palavra de Deus, que princípio nós devemos ir? O princípio de Atos 5:29, que diz o quê? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse sentido, se uma estrutura política governamental nos obriga a fazer alguma coisa que é contra a palavra de Deus, nossa obediência não pode, ou nossa submissão não pode ser uma submissão cega. Nós devemos dizer, não. Por quê? Porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Talvez aqui a gente não tenha tanta pressão assim. Mas eu estava pregando na cidade de Cochabamba, e na verdade, alguns irmãos na Bolívia, alguns irmãos foram assistir de um condato, alguma coisa assim ao redor. E um deles veio se aconselhar comigo, perguntando o que ele fazia, porque no trabalho dele, agora para entrar nas mineradoras de ouro, para entrar lá, eles agora tinham que oferecer um animal qualquer, cortar e derramar o sangue na entrada. É bem peculiar esse exemplo, né? Eu fiquei até assim, peraí, que século eu estou? E ele assim, pastor, eu não sei o que eu faço. A pergunta dele era, se eu cortar, sabendo que não é adoração, tem problema? É difícil ainda, não? Porque aí eu não perco o meu emprego. E aí, irmão? O que você falava para ele? Não dá um nó, né? Ou seja, espera a minha pregação no capítulo 3, que eu vou lhe responder. Então entenda, na hora que o governo ele pede alguma coisa que isso vai contra a palavra de Deus, existe um princípio maior. Mais importa obedecer aos homens, a Deus do que aos homens. Nós obedecemos à medida que esse governo não vai contra os princípios da palavra de Deus, os princípios do Senhor. Se um governo está indo contra os princípios da palavra, ele é um governo ilegítimo. Em que sentido? É um governo que deve sim ser colocado no peso na hora da nossa votação. Nós não podemos ver um governo que vai contra um político, que vai contra a palavra de Deus, a gente defenda ele com tudo. Um exemplo é o aborto, irmão. O aborto. Nos Estados Unidos está aí, 28 estados dos Estados Unidos. É proibido matar certos animais. Animais. Você matou sem querer, você pode ser multado ou preso. Nesses mesmos estados, você pode, se você está grávida, você pode ir numa clínica e abortar. E matar o bebê, sem problema nenhum. E aí qual é a briga antes de alguns cristãos? Às vezes é só a placa de alguma coisa. Às vezes é só o nome de algum partido. E esquece, peraí. Está indo contra um princípio da palavra de Deus? Eu tenho que começar a pesar essas coisas. Eu não posso olhar a matança de crianças e colocar isso como secundário na hora de decidir de como eu vou pensar no meu voto. De como eu vou pensar na minha mente política com relação ao Brasil. Agora, quando ele diz isso, você deve se submeter, mas nós nos submetemos à medida que esse governo não vai contra os princípios da palavra de Deus. Existe uma certa amplitude aqui, ele diz, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, ou seja, existe uma ordem que Deus estabeleceu para que a criação se mantenha em ordem. Sistema de governo, e ali... Agora, o que é interessante aqui é o segundo ponto. Por quê? Agora as funções. Enviados para fazer o quê, irmão? Punir os que praticam o mal e fazer o quê positivamente agora? E honrar os que praticam o bem. E aqui é uma coisa interessante. Porque na hora que ele diz que essa é a função do governo, punir o mal e honrar ou trazer louvor aos que praticam o bem. Primeira coisa aqui é que existe uma escala moral aí ao governo. Existe uma escala moral no sentido de que,
Para eles era óbvio que o imperador era a lei. Mas nós não estamos falando da pessoa no governo. Nós estamos falando da estrutura que Deus estabeleceu, que serve para punir o mal e louvar o bem. Não é tratar o mal como coitadinho. A Bíblia leva a sério isso. Se achamos que o governo tem o papel de mudar o coração de pessoas más, nós estamos atribuindo a esse governo o que só o Evangelho pode fazer. O trabalho dele é punir, a punição disso. É por isso que agora existe uma onda de pessoas querendo tratar pessoas como doentes. Pessoas que praticam furtos, ladrões, como pessoas doentes. Mas pastor, são coisas da sociedade, tudo bem, meu fulano. Se de alguma forma ele pode receber algum tratamento lá dentro, não significa que ele deixa de ser uma pessoa má. O problema é, o governo não está ali para trazer algum tipo de tratamento de forma última, ainda que isso seja válido. Mas a primeira função é a punição. A Bíblia leva a sério a questão dessa punição. Agora, também do louvor. O que significa o louvor? Eu entendo aí que agora ele entra dentro de um aspecto positivo. Se uma pessoa ela pratica o bem, eu entendo que esse governo ele deve abrir e dar alguma espécie de honra àquelas pessoas que praticam o bem. Um exemplo clássico que você vê, o meu irmão foi tentar abrir uma empresa e quase não conseguiu, com a quantidade absurda de imposto, absurda de tudo, como se você é que fosse o mal ali da sociedade. O que você está tentando fazer é um mal para a sociedade quando você está abrindo uma empresa. O que Pedro está dizendo é que não, um governo, dentro das suas funções dadas por Deus, ele deve sim procurar meios de honrar aquelas pessoas que querem praticar o bem. Agora, quando você fala bem aí, eu quero agora estender isso, não só um bem moral. Eu quero estender o bem para o contexto da carta de 1 de Pedro. O bem, agathos, nesse sentido que estava acontecendo historicamente ali, era quando alguém se colocava para servir em alguma área da sociedade. Isso seria o que nós chamaríamos de bem para eles. Por exemplo, pessoas que dizem, não, eu vou me formar para ser um médico, para assim ajudar a sociedade. Na época de Pedro, o bem estava envolvido também nisso. Aquelas pessoas que estão servindo a sociedade de alguma forma com seus empregos, com suas profissões, são as pessoas que Pedro tem em vista aqui, aquelas que estão praticando o bem. É claro que envolve, em um certo sentido, uma questão moral, mas de maneira ampla são aquelas pessoas que servem a sociedade de alguma forma. Nós não podemos inverter os valores. O valor é claro. O governo está ali para punir o mal e dar louvor aos bons. Não um governo que quer tomar de você os seus filhos, doutrinar os seus filhos, determinar o que é uma vida e o que não é uma vida, uma matança de crianças, fazendo várias inversões de valores, colocando quadros, abrindo teatros e dizendo, fazendo exposições pornográficas, tudo isso deve estar na nossa mente. Quando a gente estiver pensando sobre o governo, ao olhar e dizer assim, peraí, não é a função deles. A função deles é proteger as pessoas de bem e louvar ou honrar essas pessoas que têm servido de forma boa à sociedade. Algumas pessoas têm visto aqui alguma questão de liberalismo econômico. Eu não queria entrar nessa área. No sentido de que é quando o governo, ele de certa forma, ele ajuda o empresário, o trabalhador, em abrir empresas, ou ter uma maior liberdade econômica para desenvolver o seu próprio negócio. Seria esse o louvor do bem. Eu não gosto dessa questão anacrônica de trazer liberalismo econômico para dentro do primeiro século. Mas eu entendo que, de alguma forma, o governo em Roma, ele ajudava essas pessoas e não atrapalhavam as pessoas que estavam tentando desenvolver algo bem para a sociedade dentro das suas profissões.
Pelo menos é isso que eu entendo. Agora, quando nós vamos para Romanos 13, abra sua Bíblia lá. Romanos capítulo 13 é um outro capítulo chave para você entender essa relação. Eu não vou fazer uma exposição dele hoje, mas eu quero que você veja outros princípios que estão aí, e aí eu já vou para o fim. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Veja, ele está falando da estrutura, foi Deus que estabeleceu. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o quê? O mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Veja, essa mesma ideia de alguma forma de louvor. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar que é mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o quê? O mal. O governo está sendo colocado como um controlador da maldade. E não um doutrinador ou alguém que quer invadir as áreas da família nesse sentido e quer destruir lá. O pastor Roque já pregou sobre isso, eu não quero entrar nesse ponto. Mas veja como é algo mais de necessidade de refrear alguma coisa, o mal, do que prometer rios e fundos aí só com a ideia de um novo ungido que vai acabar com todas as coisas. Vamos continuar, verso 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. Agora, o verso 6. Por isso também que vocês pagam o quê? Imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. De cada um que lhe é devido. Imposto, tributo. Nesse sentido, se submeter à autoridade, as autoridades envolve o pagamento das contas, os tributos dessas coisas. Ah, pastor, mas está pesado demais, eles cobram muita coisa, é muitas taxas, é muito tal. Aí eu não vou pagar. Como eu já aconselhei ao irmão que ele disse, acho que isso vai contra a Bíblia, fazer imposto demais, não vou pagar mais conta não. Eu disse, pois faça isso, irmão, fique tranquilo. Se você tem essa opção tão clara, então fique sem fazer isso. Não. Por quê? Porque isso não vai contra a palavra nesse sentido. Entendeu? Não vai contra a palavra, ainda que seja algo, de certa forma, ruim para nós, mas nós devemos mesmo assim nos submeter. Deixa eu dar um outro exemplo. Alguém diz, pastor, um cristão pode portar uma arma dentro de casa e tudo mais? Eu não vejo na Bíblia a proibição, eu vejo que muitos teólogos defendem o porte de armas e tal. Meu irmão, você não pode. Mas peraí, a Bíblia aí começou a falar, o nosso governo proíbe. Pronto. E tem que se submeter. Não, mas se a Bíblia... Meu irmão, aí é que está. Porque a Bíblia não é clara nisso. É um princípio secundário da Bíblia. Então, nesse sentido, se isso não vai contra nada central da palavra de Deus, deve haver da nossa parte submissão. Eu estava num debate sobre isso, num acampamento, e o que mais rolou foi essa questão de querer fazer algumas coisas como o porte de arma a parte do governo. Isso é errado. Por quê? Porque isso não fere nenhum princípio central, então eu devo ser levado a certa submissão nesse sentido. Quando ele coloca aqui, ele diz, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Qual é a nossa atitude, então, nesse sentido? É praticar o bem e vocês silenciem a ignorância dos insensatos. O que estava acontecendo isso era, as pessoas estavam criando histórias contra os cristãos. Então, por exemplo, na ceia do Senhor, quando se orava dizendo que ia beber do sangue e comer da carne, eles estavam acusando os cristãos de quê? De canibalismo, por exemplo, e estavam muito sendo levados a certas prisões até. O que Pedro vai dizer é, ei, continue com a atitude positiva, praticando o quê? O bem. Aí você diz, não, é ser moralmente correto? Ok, eu entendo que envolve ser moralmente correto. Mas praticando o bem, a meu ver, é algo que vai como? Servindo a sociedade de alguma maneira.
Esse princípio é encontrado no Antigo Testamento, em Jeremias 29:7, quando diz: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Você está entendendo que o próprio Senhor diz assim: olha, vocês devem fazer algo a favor da cidade que vocês estão. Eu entendo que é isso que seria o bem aqui. Nossa atitude, então, positiva em relação a isso é, de alguma forma, servir por as nossas profissões a nossa cidade. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O que é que estava acontecendo, então, em 1 de Pedro? Algumas pessoas dizem assim: bem, eu tenho que me submeter ao governo, e aquilo que era mal do governo, eles estavam fazendo com desculpa de que foi Deus que colocou o governo lá. Pedro vai dizer: ei, você entendeu tudo errado, meu brother. Não é isso. Lembre-se de algo, ó. Não use essa liberdade que você tem como desculpa para fazer o quê? O mal. Lembre-se que você tem um Senhor acima de você. Você deve viver como servo de Deus. E aí ele vai colocar um princípio que vai nortear todas as nossas ideias aqui. Ele diz: tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Olhe na sua Bíblia esse verso. Na sua Bíblia tem esses dois pontos? Todas as Bíblias? Nos manuscritos do primeiro século não existia ponto e vírgula, não existia ponto, não existia nada. Eram letras maiúsculas, tudo junto, sem espaço. As pontuações foram colocadas tempo depois. Existe alguma versão aqui que não tem esses dois pontos? A do irmão? Não tem aí? Acho que a NVI é que tem somente ela os dois pontos. Eu entendo que esses dois pontos aí não é legal. Por quê? Porque dá uma ideia do seguinte: o devido respeito, 2 pontos. Agora ele vai enumerar o que seria esse devido respeito. Eu não entendo que seja isso. Eu entendo que sejam 3 coisas aí, 4 coisas separadas. Em que sentido? Nesse sentido. Quando ele diz tratem a todos com devido respeito, ele está falando com os de fora. Por outro lado, amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Aqui é os irmãos de fora, as pessoas de fora e os irmãos da igreja. Deus, o meu Senhor Supremo, e o rei, no sentido de 1 Pedro, que eu tinha que me submeter. O grande ponto é que Pedro está falando: tenham sabedoria diante dessa atenção. Certas pessoas de fora podem lhe acusar ou levantar algum falso, alguma coisa sobre você. Você não deve respondê-las como elas te respondem. O cristão não tem o direito de responder às pessoas de forma que fuja ao padrão do que um cristão deve fazer, que é o quê? Tratar todos com devido respeito. E isso, irmão, tem um princípio aqui. Brincadeirinhas de grande desrespeito ao governo que está ali. Eu entendo que isso é errado. Coisas na internet que você vê, próprio cristão comentando lá, fazendo várias piadas até, ou respondendo às pessoas com completo falta de respeito. Isso está errado. Eu me espanto, graças a Deus eu não vi ninguém da nossa igreja, mas em outros lugares, crentes respondendo a pessoas, em Facebook, em Instagram, essas coisas, com completa falta de dignidade, até como um ser humano. Então, cuidado, irmãos. Nesse clima político, não perca a sua identidade como um cristão, como aquele que veio para tratar os outros com devido respeito. Amar intensamente os irmãos. Eu honro ao rei, mas eu não o adoro, porque eu tenho somente um Deus. Eu tenho somente um Senhor. Deixa eu ir agora aqui para algumas aplicações ou lições e a gente termina. Primeiro, a justiça como primazia. O que significa isso?
se a função do governo é, antes de tudo, a punição do mal, então devemos colocar a justiça como algo primário no dever do governo. Se de fato tem um caráter justo daquilo, e chamando aquilo que é bom de bom e aquilo que é mal de mal. Na hora que você deve pensar sobre essa questão governamental, irmão, talvez alguns veio para a pregação pensando que eu ia falar várias coisas políticas. Algumas pessoas me perguntaram no Instagram, essas coisas assim. Se eu ia falar de sistemas. Não, a ideia é muito simples. E quando eu falo simples é porque é assim que a Bíblia me fala sobre isso. Se a Bíblia me diz o que é bom, eu devo seguir o que é bom. E se tal autoridade política chama bom daquilo que a Bíblia chama de mal, em todo o seu pensamento, então isso deve pesar também na hora do meu voto. Eu devo ter a primazia da justiça e não olhar o governo como uma família, uma espécie de paternalismo que cuida disso, que cuida daquilo. O ponto para a Bíblia é, antes de tudo, justiça. E não se o governo é um paizão. Entendeu? A Bíblia não está dizendo, ei, vote, considere se ele é um paizão e ele te dá várias coisas e várias cestas e várias... Não, se ele é justo ou não. É isso que está como primordial, tanto no capítulo 13 de Romanos, como em 1 de Pedro. Saiba o lugar da justiça social. Por que eu digo isso? A ajuda aos pobres, eu entendo que deve ter, mas saiba o lugar dela. Isso não jamais pode substituir a justiça em relação a o que é bom e o que é mal. O paternalismo, ele é uma coisa que tem destruído a nossa nação e tem destruído até certas teologias. Teologia da libertação, teologia da missão integral, que resume o evangelho como sendo dar alimento aos pobres. Mas o que nós vemos na Bíblia, eu já preguei isso em Tiago capítulo 2, é que a Bíblia tem sim o seu lugar da ajuda aos necessitados. E ela explica muito bem. Mas quando eu vejo na Bíblia, mais uma vez, irmãos, isso aqui tem o seu lugar, mas isso aqui tem a primazia. Não faça do governo aquilo que pertence ao reino. Não queira o governo, que é o salvador da pátria. Coloque os pés no chão e entenda realmente o que se pode fazer e o que não dá para fazer. Qual é o papel dele, se ele está exercendo esse papel dentro das suas funções. Se não louva aqueles que estão fazendo bem, mas coloca pedra de tropeço naqueles que estão fazendo bem, e estão louvando o mal, chamando o mal de bem, isso também deve pesar nas minhas decisões. Por último, não abriremos mão dos nossos valores em prol de qualquer coisa, que é uma vírgula. Nosso reino não é deste mundo. Na hora de pensar sobre qualquer coisa, na hora de pensar naquilo que é certo e que é errado, na hora de pensar qual é a função que aqueles que estão lá devem exercer, tudo isso, eu devo sempre pensar à luz do reino de Deus que está vindo em sua plenitude da segunda vinda de Cristo. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Esse para mim é um assunto de veras complexo. Mas eu espero que Deus possa, de alguma forma, ainda nas fraquezas da palavra, das minhas palavras, possa te despertar para que nesse clima todo a gente entenda o seguinte: a gente mora nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós sabemos da importância do governo, mas nós não fazemos dele a nossa bandeira, porque nós só temos uma bandeira e um só reino. Nós precisamos olhar tudo isso que está acontecendo com sobriedade e olhar e colocar como prioridade aquilo que a Bíblia coloca como prioridade em questões governamentais. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos direciona. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.